Meu nome é Virlande Lopes e estarei trazendo para vocês o que a Bíblia fala a respeito sobre o porco e sobre os animais limpos e imundos. Você já ouviu falar na doença do bicho do porco na cabeça? Se você gosta de carne de porco, cuidado! Existe grande chance de transmissão desse verme. Há 3 anos atrás, o jogador Leonardo, que jogou no clube como Corinthians e Palmeiras, morreu vítima de neurocistecicose por causa da ingestão de carne de porco mal preparada. A doença é simplesmente infecção do sistema nervoso central, causado pelo embrião do vermiteme. Essa doença é muito séria e ela afeta gravemente o cérebro. Seus principais sintomas são cegueira, confusões e dores de cabeça, e atinge cerca de 400 mil pessoas a cada ano na América Latina. Existem 3 religiões do mundo que não comem carne de porco: o hinduísmo, o islamismo e o judaísmo. Na Índia, 78% das pessoas que moram lá são hinduístas e 22% são muçulmanas. Então é por isso que na Índia eles não comem carne de porco. Os muçulmanos eles nunca comem carne de porco porque eles acreditam que os suínos são impuros. E para eles, um animal que se mexe e remexe na lama e come suas próprias fezes não seria um animal muito saudável para o seu organismo. Recentemente foi descoberto o vírus da gripe do porco. Esse vírus ele foi descoberto em pessoas que trabalham em matadouros. Os cientistas eles estão preocupados porque esse vírus ele pode sofrer mutações e logo se espalhar por todo o mundo. Esse vírus ele pode atacar as veias e as artérias dos seres humanos. Essa gripe do porco ela apenas mudou de nome. É a mais conhecida chamada gripe suína, a influenza HN1, que atingiu mais de 120 países há 11 anos atrás, em 2009, e matou mais de 18 mil pessoas. Só para recordar, em 1918 a 1920, a gripe espanhola matou mais de 20 a 50 milhões de pessoas. Foi o maior vírus de todos os tempos que dizimou milhões de vidas. E os principais animais imundos que são causadores desse vírus são os mamíferos, os mais conhecidos como os morcegos. A gente vai lá para Gênesis capítulo 7, versículo 2. Deus fala para Noé colocar dentro da arca 7 pares de animais limpos, o macho e a sua fêmea, e apenas um par de animais imundos, o macho e a sua fêmea. Por que Deus colocou 7 pares de animais limpos e apenas um par de animais imundos? Primeiramente, para entendermos essa história, antes do dilúvio, todas as pessoas eram vegetarianas. Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, Deus ele cria todas as árvores agradáveis que dão fruto para a alimentação de Adão e Eva e por toda a sua geração. E quando a gente vai para o versículo 16, Deus fala para Adão e Eva: de todas as árvores comereis livremente, ou seja, de todos os frutos, de todas aquelas árvores que Deus criou ali no Jardim do Éden, eles podiam comer, com uma exceção de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as gerações de Adão, até a geração de Noé, todas aquelas pessoas ali eram vegetarianas. Abraão foi vegetariano, José, Jacó, todos esses personagens bíblicos, antes do dilúvio, eles foram vegetarianos. E após o dilúvio, quando Deus ele fala para Noé colocar 7 pares de animais limpos dentro da arca, é porque Deus sabia da necessidade que Noé e a sua família eles iriam ter após o dilúvio. Porque até as águas do dilúvio elas baixarem, elas diminuírem, iria levar um tempo para as árvores crescerem e assim começarem a dar os seus frutos. Então por isso é que Deus permitiu que Noé colocasse dentro da arca os 7 pares de animais limpos e apenas um par de animais imundos. Então o objetivo de Deus ter colocado os 7 pares de animais limpos dentro da arca e apenas um par de animais imundos foi por causa da necessidade que o homem teria após o dilúvio. E os animais imundos, Deus ele criou com apenas um objetivo. Esses animais foram criados para limpar a terra. Por exemplo, o abutre ele come os outros animais mortos que já cheiram mal.
Então o aputre ele acaba limpando a terra quando existem esses animais que acabam cheirando mal e que acabam trazendo um odor terrível para as pessoas que habitam ali perto da localidade, perto ali do ambiente. Então o aputre ele foi criado com esse objetivo, e assim como todos os outros animais imundos. Por exemplo, o porco. O porco ele vive na lama e come suas próprias fezes. Quando a gente vai para Levítico capítulo 11, Deus apresenta para Moisés as duas classes de animais, a classe de animais limpos e a classe de animais imundos. E no versículo 3 de Levítico capítulo 11, Deus disse para Moisés: de todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, deste comereis. Então ali Deus ele dá algumas características dos animais quadrúpedes, daqueles que andam sobre 4 pés, o que é lícito comer e o que não é lícito comer, aquilo que é limpo e aquilo que é imundo. E ali no versículo 3 de Levítico capítulo 11, Deus fala para Moisés que de todo animal que tem unhas fendidas e o seu casco se divide em dois e rumina, deste comereis. Quais são eles? Deste comereis o boi, o búfalo, a cabra montês, a cabra, a carmuça, o cervo, o cordeiro, a ovelha, o veado e o touro. E no capítulo 11 de Levítico, versículo 26, Deus dá algumas características dos animais quadrúpedes imundos, daqueles que não se pode comer. E Deus diz assim, que de todo animal que tem unhas fendidas, mas seu casco não se divide em dois e não rumina, deste não comereis. No versículo 4 diz, o camelo, ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Deus diz, deste não comereis. O agarnaz, ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Deus diz, deste não comereis. A lebre, ela rumina, mas não tem unhas fendidas. Deus diz, deste não comereis. O porco, ele tem unhas fendidas e o casco se divide em dois. Mas infelizmente ele não rumina e Deus diz, deste não comereis, imundo vós será. Como nós vimos, o porco ele tem duas características que está dentro do grupo de animais limpos. Ele tem unhas fendidas e o seu casco se divide em dois, mas infelizmente ele não rumina. Por exemplo, o camelo, a lebre, arganais, eles não têm unhas fendidas e o seu casco não se divide em dois, mas eles ruminam. Então, o animal para ser limpo, ele tem que ter as 3 características. Ele tem que ter unhas fendidas, o casco dele tem que se dividir em dois e ele tem que ruminar. O porco, infelizmente, ele está num grupo de animais imundo, porque ele não rumina, mas ele tem 2 características de animais limpos, mas ele não é limpo, ele é imundo, como a Bíblia aqui diz em Levítico, capítulo 11, versículo 7. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o 14, Jesus ele cura um endemoniado de Gesareno. E quando Jesus ia se aproximando perto do endemoniado, uma legião de demônios roga para que Jesus não expulsasse eles para o abismo, mas sim que expulsasse eles para uma manada de porcos que ali passava. E Jesus expulsou aquela legião que era de 2.000 para uma manada de porcos. E o número de porcos era de 2.000. Então a legião era 2.000 demônios que havia dentro daquele homem. E quando todos os demônios entraram dentro dos porcos, os porcos caíram dentro do mar e morreram afogados. E o que é mais interessante é que Jesus ele expulsou os demônios para os porcos, porque os porcos não têm nenhuma utilidade. Então Jesus ele poderia ter expulsado aqueles demônios para os boi, para as ovelhas, que são animais limpos. Mas não, Jesus ele não quis expulsar para os bois e nem para as ovelhas, porque são animais limpos para consumo, para alimento. Porque Jesus não ia desperdiçar os alimentos da população. Então Jesus ele preferiu expulsar os demônios para os porcos, porque os porcos não têm nenhuma utilidade a não ser limpar a terra. Então é por isso que Jesus expulsou os demônios para os porcos, porque os porcos são imundos. E outras passagens que falam a respeito dos animais imundos, está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Quando Deus compara os 3 espíritos imundos semelhante a rãs. A rãs é um réptil. Então Deus ele compara os 3 espíritos imundos semelhante a um réptil imundo.
E quando a gente vai para Êxodo capítulo 8, Deus envia a segunda praga para o povo do Egito, a rãs, que a rã está incluída dentro do grupo de animais imundos. E quando a gente vai para o versículo 20, Deus envia a quarta praga para o Egito, que são as moscas, que as moscas estão incluídas também dentro do grupo de animais imundos. Então, a gripe do porco, assim como também o coronavírus, vieram de pessoas que consomem esse tipo de alimento, dos quais Deus não permitiu que comessem. Porque quando Deus disse para a humanidade não comer porco, cachorro, gato, rato, morcego, cobra, sapo, é porque não é para comer. Porque Deus conhece meu corpo, Deus conhece seu corpo. E Ele sabe que se você for comer, vai te fazer mal. Porque são animais imundos. E animais imundos, Deus diz, deste não comereis. O que Deus concedeu para a alimentação do ser humano foi animais limpos. E todas essas epidemias e pandemias que estamos passando, que estamos vivendo, é tudo por causa da desobediência e da transgressão da lei da saúde de Levítico capítulo 11. E se você tem consumido alimentos dos quais Deus não permitiu que comesse, que a partir de hoje, que Deus toque no seu coração e que você possa optar para os alimentos limpos, do quais ele concedeu em Levítico 11. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Comer carne de porco é lícito? É lícito. Comer morcego é lícito? É lícito. Comer rato, comer cobra, comer cavalo, comer gato, comer sapo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, tudo que é lícito tem suas consequências, que sejam boas ou que sejam ruins. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a seguir as orientações da Palavra de Deus e também a ser obediente aos princípios de saúde de Levítico 11. E se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, deixe seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assim você estará colaborando para que o canal venha crescer.